Começando hoje mais um episódio do Kotler Invest Talk com um convidado extremamente especial. Vou falar aqui um pouquinho dele, mas eu quero mais que você não só pesquise em casa, dê uma olhadinha nas informações que a gente vai passar aqui, mas quero ouvir um pouquinho mais de você, Gustavo Zanotto. Prazer, seja muito bem-vindo para nós, para Kotler, para o Túlio, que não pôde estar presente hoje. É uma felicidade receber você aqui, não só pela nossa história, né, de coleguismo no mercado, de admiração, de respeito, mas você tem uma trajetória tão incrível que eu vou deixar você falar um pouquinho sobre a sua trajetória de mercado, até porque o nosso ouvinte está em casa ou a pessoa que estiver assistindo entenda um pouco melhor sobre você. Maravilha, obrigado, Fer, pelo convite. É sempre muito bom estar junto de ti e de todo mundo que vai participar disso aqui. E assim, a recíproca é verdadeira. Tudo que você falou a meu respeito, você sabe que é tudo igual aqui desse lado também. A gente se conhece há muitos anos e há muitos anos nós estamos nesse mercado que a gente já tentou sair, mas não dá. Ele sempre traz a gente de volta. Traz de volta. Falar de mercado imobiliário, falar de investimentos imobiliários, falar de empreendimentos imobiliários é algo que eu faço há 25 anos. Eu comecei em Campinas, eu sou de Campinas, eu comecei em Campinas, trabalhando em uma incorporadora muito pequena da cidade, que depois foi absorvida por uma outra, e depois foi absorvida por uma outra e virou a PDG. Então eu passei pela PDG. Da PDG eu fui ser Tecnisa eu fui ser Cyrela, e hoje eu tenho a veia empreendedora. Já vou para 10 anos empreendendo com projetos próprios. Bacana. E isso tem sido uma máxima para mim, porque quando você está dentro de uma empresa e você está acostumado com os processos daquela empresa, é uma coisa. Quando você monta os seus próprios processos e começa a entender o mercado à sua maneira, e estuda, e analisa, e entende os comportamentos diversos, tanto dos empresários quanto dos consumidores, e todo mundo que faz parte do mercado, esses atores diversos, que a gente está falando com imobiliárias, falando com corretores, falando com fundos, falando com clientes de diversas tipologias que querem tanto comprar o residencial, o corporativo, investir. Vou te falar que isso aí é um negócio que cada dia você precisa estar mais atualizado. Com certeza. Me fala um pouquinho hoje sobre os seus projetos. Pode abrir aqui pra gente, que eu quero muito que o nosso cliente também te conheça. Entenda as referências. Hoje você tem o Prop Talks, né? Fala um pouco já com a comunicação para o incorporador, mas pode falar um pouquinho do seu projeto, tudo que você estiver fazendo. Para nós é uma honra, né? Ter essa presença tão importante sua aqui para colaborar, mas também 25 anos é muita história, né? Então... Fer, nós estamos gravando aqui hoje e amanhã é meu aniversário. Então eu digo que eu tenho mais idade de mercado imobiliário do que, de repente, idade... Assim, eu divido na metade, praticamente, é meu tempo de vida, né? Caramba! A metade dele é dedicado ao mercado imobiliário. Dentro desses 49 que eu vou fazer, metade dele praticamente é mercado imobiliário. Metade da vida no... E o que acontece, Fer? Já deixo aqui registrado nossos parabéns aqui para ele. Muito Toda a obrigado. Felicidade do mundo, que vem muitos e muitos e muitos anos de sucesso. Esse é o primeiro presente que eu ganhei já. Porque tá aqui com vocês, aqui é o meu primeiro presente. Mas, Fer, vamos lá. Quando eu era executivo dessas empresas que eu citei há pouco, a minha dedicação era exclusiva ao negócio dessas empresas. Então, eu precisava pensar o negócio da empresa, precisava desenvolver o negócio da empresa, muito baseado no que a área de negócio nos trazia de oportunidades numa compra diária, e vinha também as demandas de desenvolvimento de produto, e eu ficava nesse meio do caminho. Eu olhava para a área de negócios e olhava para a área de desenvolvimento de produto. Mas eu ocupava uma cadeira que até então era uma cadeira que não era tão bem vista como é hoje, que é o marketing. Sim. Mas quando a gente fala de marketing, eu vou dar um recorte aqui especial que é dedicado muito a quem vai nos ouvir. O marketing, ele não tem que somente pensar produto. Antes dele pensar o produto, ele tem que enxergar quem vai utilizar aquele produto e de que forma o consumidor vai utilizar aquele produto, vai consumir aquilo de verdade, né? E eu sempre fui incomodado com isso. Eu dizia, não é impossível que a gente não tenha algo novo. Eu cansei de empilhar tijolo, areia e cimento, que depois de 5 anos virava uma unidade habitacional que alguém um dia iria morar ou alguém iria investir. E aquilo para mim me incomodava. E quando você se torna incomodado com algo, é o momento de mudar. E eu saí da cadeira do marketing e fui para uma cadeira que até hoje ela é mal entendida e poucos sabem definir o que é esta cadeira de inovação.
Então, quando você fala de inovação para o mercado imobiliário, é um negócio ainda que precisa ser mais estudado, mais entendido. Na verdade, estudado não, porque muita gente estuda inovação, mas precisa ser melhor entendido. Você pode perguntar, Fer, para quem você quiser, o que você entende de inovação para o setor imobiliário? Ainda vão dizer que é o comunicador WhatsApp, ainda vão dizer que é uma forma de se relacionar Ferramentas diferente. digitais, vai confundir tudo, Vai né? confundir tudo. Eu lembro de uma frase que uma vez você me falou que nunca saiu da minha cabeça e foi importante porque uma das coincidências nossas foi justamente esse viés de consultoria, de marketing, olhando mais para o produto incorporador, né? Do que o cliente consumidor final, mas que a gente estava pensando nesse cliente para trazer a inovação dentro da empresa. Exato. Eu lembro que você falava assim, se você quer inovar no mercado imobiliário, olhe para o mercado de varejo e outros mercados. Porque o mercado imobiliário, me corrija, estou errada, não, era isso mesmo, né? Então, o mercado imobiliário era sempre o último que saía com inovação, né? E, assim, no meu dia a dia, eu também hoje, né, dentro da empresa, eu ocupo a cadeira de marketing, né? O Túlio, ele hoje cuida da parte do tráfego pago, eu cuido da parte do marketing geral da empresa e dentre as outras atividades. E a gente sempre tem essa dificuldade de, às vezes, passar para as pessoas o que realmente é a cadeira do marketing, da mercadologia, não da propaganda, né? Sim, não é da geração do tráfego, não é a postagem no Instagram. Como que funciona a parte de mercadologia, tanto para o incorporador que está pensando, primeiro ele compra o terreno, ele tem que pensar em quem vai comprar, né? E às vezes não acontece dessa forma, ele toma outros caminhos para a decisão de compra daquele terreno. E principal, que eu acho que é o nosso bate-papo de hoje, é a gente desmistificar tudo que se refere à parte de inovação, de tecnologia, para que esse cliente ele fique atento para poder diferenciar o que é um empreendimento realmente inovador ou o que é só aquela pincelada do marketing ali na hora da venda, tá? Bom, pegando essa sua afirmação, essa sua última colocação, vamos dividir ela em 3 partes aqui. Vamos pensar o seguinte, Fer. Mercado primário é o mercado de produto de incorporação. Né? Então você tem toda uma etapa antes de se ter o empreendimento em si, você tem toda uma etapa anterior que é você buscar uma boa localização, você negociar uma área, você fazer viabilidade para aquela área e quando encaixa dentro de uma conta razoável que você pode pôr esse produto para mercado, é o momento de você buscar então aquela construtora que vai levantar esse empreendimento. Então, essa é uma parte aqui que a gente olha para o mercado primário. Dentro, eu fui muito resumido. Tá? Não, tem muita à vontade. A jornada ela é muito longa da incorporação. O tempo aqui é todo seu. Meu papel aqui é só para fazer bagunça na mesa, tá, gente? É porque é mania. Então... Mas a jornada da incorporação ela é muito longa. Geralmente, ela leva a mesma quantidade de anos da obra. Né? Então, a jornada da incorporação ela não é algo que se faz da noite para o dia. Quando a gente olha para o mercado primário e a gente entende assim, vou lançar um empreendimento, o que se fazia lá no passado, trazendo a segunda parte dessa resposta aqui, baseado na mercadologia, do estudo de mercado, o marketing em si. As empresas do passado, elas tinham um viés de informação que era, eu sou dona do mercado, eu sou dona do empreendimento, sou dona desse produto, compra de mim se você quiser. Ela jogava para o mercado. Ela dizia, compra. Quer comprar de mim? Ok. Não quer comprar de mim? Tem outro. As empresas, elas entendiam que elas eram donas de um mercado, quando, na verdade, esse viés da informação, o marketing conseguiu transformar para algo que é diferente hoje. Não é da empresa para o mercado, é do consumidor para dentro das empresas. Então, quando a gente olha quem é o profissional de marketing hoje, esse profissional de marketing ele tem que estar mais atento às mudanças que o consumidor impõe no mercado do que simplesmente olhar para dentro da empresa e falar com o diretor de negócios e dizer assim, esse é o produto? Então deixa aqui, eu vou publicitar o produto. Tá errado. Tá errado. E sempre quando eu falo com clientes que querem investir, sempre quando eu falo com incorporadores, a primeira pergunta que eu falo para eles é, você sabe o que o seu mercado consumidor precisa? Quando ele diz sim, eu pergunto de novo, você sabe realmente o que o seu mercado consumidor precisa? E ele diz sim. Eu pergunto pela terceira vez, vamos lá. Você tem realmente certeza do que o seu mercado consumidor precisa? Ele fala não.
Isso eu fiz aqui em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Não, com certeza. Porque você falar com o incorporador hoje e dizer para ele assim, cara, não vai pensar no produto. Vamos entender comportamentos. Vamos entender consumo. E quando a gente olha para comportamentos e consumo, a gente tem que ir para fora do mercado imobiliário. A gente tem que enxergar como outras indústrias, e principalmente o varejo, estão posicionados hoje, porque o consumidor de um bem ou de um serviço, como alimentação, vestuário, ele também compra mercado imobiliário. E quando você olha para o varejo sempre aponta para cima ou para baixo em relação à política e à economia. Isso é verdade. Então, pensar produto imobiliário hoje, você tem que pensar política, pensar economia, fazer previsibilidade. Quem ia dizer que a Selic ia já bater quase 15 nos próximos 6 meses aí? Com toda certeza foi um choque para muita gente teoricamente especializada em investimento. E lá atrás, eu escutei muito economista dizendo, não, essa Selic vai fechar dezembro de 2024 a 10. Exatamente. Ela fechou a 11. Projeção de dólar para baixo. Todo mundo disse que nós íamos navegar em 2024 no melhor dos mundos. Voo de cruzeiro. Agora a gente está vendo o que está acontecendo. E esse papo aqui, para quem está nos ouvindo, assim, ele é apolítico. Exatamente. A gente não está defendendo nenhum dos lados. A gente está olhando o quanto algumas tomadas de decisões certas ou erradas influenciam diretamente no nosso mercado. E na linha do tempo também, né? E na linha do tempo também. Exatamente, porque às vezes a pessoa está achando, não, estou em casa pensando que é só um momento curto ali que está interferindo no meu investimento, e não. Para um produto imobiliário chegar hoje no consumidor final, ele ter acesso a esse produto, houve todo um percalço que o incorporador precisou passar, desenvolver, criar, né? E para chegar numa precificação correta para poder comercializar. E é esse o ponto. A precificação correta, você tem que fazer outras análises. Exatamente. Porque você pode fazer a viabilidade aqui, só que com tudo isso que a gente acabou de falar, o preço do aço pode aumentar, o preço do cimento pode aumentar, a mão de obra está escassa. Exato. A gente está chegando em 2025 agora sem mão de obra. É o apagão, né, da mão de obra. O apagão da mão de obra. E aí você olha para tudo isso e fala, a vida do incorporador ela não é fácil. Exato. A vida do incorporador não é fácil. E se o incorporador desse lado aqui ele tem dificuldade, o mercado todo vai ter dificuldade. É feito dominó, não tem como. É feito dominó. E aí você tem que fazer outro recorte aqui nessa conversa, que é o seguinte. Existem mercados e mercados. Existem mercados que eles levam tempo a mais para tracionar, e quando eles tracionam eles vão muito bem, e depois eles vão sofrer o revés lá na frente. E existem mercados que já estavam tracionados e que agora estão sendo impactados por problemas desses que a gente está conversando aqui. Então quando a gente olha Brasil, é por isso que é importante ter uma empresa que orienta realmente a pessoa que busca o mercado imobiliário para saber o que ele faz com o investimento ou o que ele faz com tomada de decisão para moradia. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo que brincar no mercado imobiliário não é você ir para sua casa e sentar com seu filho e fazer bloquinho de Lego. Brincar com o mercado imobiliário não se faz. Não é o Monopoly, não é o banco imobiliário. Não é. Estar de frente para o mercado imobiliário é tomar decisões corretas sobre o que você vai fazer de negócio para você. Exato. Quem compra para morar está fazendo um negócio. E se esse cara ele compromete crédito, ele vai ter 30 anos pela frente para dizer que realmente aquilo para ele fez sentido. Se alguém está comprando para investimento, ele tem que entender o quanto que aquele empreendimento que ele comprou, aquela unidade que ele comprou para investimento, vai trazer retorno pelos próximos 10 anos. Então isso é um trabalho de uma assessoria que ela tem que funcionar perfeitamente ao lado do cliente. Exato. Não olhando para o incorporador, tem que olhar primeiro para o cliente. E quando a gente fala do mercado de incorporação, e eu digo para todo mundo assim, você pensa o que o seu cliente consumidor quer? É que a problemática hoje é a seguinte, eu tenho uma certa localização, eu entendo o que pode ser feito ali, e o próximo passo é construir. Eu levanto uma torre residencial ou um horizontal e digo, vamos vender. Será que esse produto hoje ele tem a mesma vocação daqui 50 anos do que ele foi pensado? Não vou dizer 50 anos, mas 5, 10, 15 anos do que ele foi pensado? As famílias se transformam. As necessidades são outras, os desejos são outras. Muitas vezes, a pessoa que comprou hoje, ela não consegue esperar os próximos 5 anos para a entrega da unidade dela. E quando entrega, ela fala, nossa, mas eu não imaginava que ia ser tão ruim agora receber isso aqui.
Então, quando eu digo para o incorporador assim, vamos entender mercado primeiro, mercado consumidor, é que tem que ter um estudo dedicado para aquilo, pensar nas principais tendências que o consumidor está trazendo para a gente, pensar as principais tendências que estão moldando o mercado, que não é só tecnologia, não é só tecnologia, é o dinheiro, o funding, são comportamentos, são modelos de negócios novos que estão surgindo a todo momento. Quem ia imaginar que o setor de locação, por exemplo, ia passar por diversas formas de você fazer a locação de uma mesma unidade? Isso é verdade. Você está falando uma coisa que me fez lembrar algo bem bacana, né? A gente teve um momento pré-pandemia, pós-pandemia. Na pré-pandemia, a gente ainda se discutia, quando falava de inovação no mercado imobiliário, que era muita preocupação do próprio mercado imobiliário mesmo, dos profissionais da época, que era a retirada da intermediação. Que a gente, na época, até tinha a mesma opinião, né? Sabia que ia ter mercado para todo mundo, enfim, não era uma problemática tão difícil assim, de ser superada, e muito pelo contrário, né? Ia absorver uma demanda que os próprios profissionais não estavam dando conta. Quando a gente traz para pós-pandemia, assim, a gente viu tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquele contrato que o cliente precisava ir para o stand assinar e falava, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Se não assinar agora, cai. A gente levava pizza para a mesa, né? Só para quem é corretor aí que sabe dessa, né? Que era você montar aquele contrato padrão para ir para a mesa. A digitalização desse processo se tornou muito importante na pandemia, mas durante esse processo também surgiram outras inovações de segurança de transação. O que eu queria trazer hoje de assunto para os nossos clientes, porque ele acaba ouvindo em vários lugares, blockchain. Ele até pode ser um investidor de criptomoeda, ele já está um pouco mais familiarizado ou não, né? São termos que acabaram surgindo ao longo do processo pós-pandemia, que é justamente a digitalização desse contrato, como que funciona o token imobiliário, que a gente já viu alguns produtos serem bons e outros não tão bons assim, né? Com relação a esse tipo de produto, blockchain. Me fala um pouquinho o que é a sua visão sobre as inovações pós-pandemia. Tá. É um assunto complexo, bastante complexo, que a gente precisaria desse podcast inteiro para falar dele. Mas eu vou tentar traduzir de uma forma muito simples para todo mundo entender. A blockchain, ela não é antiga, não é uma tecnologia antiga. Nova. Ela é antiga. Tá? A blockchain, ela é antiga. Por quê? Quando você escuta falar de cripto, toda criptomoeda roda dentro de uma blockchain, própria ou emprestada. Então, quando surgiu o Bitcoin lá atrás, ele foi criado o Bitcoin dentro de uma blockchain. Então, a blockchain deve ter vindo primeiro, claro, para poder rodar toda essa estrutura da criptomoeda. E quando o mercado imobiliário olha para a blockchain, ele entende que é um caminho seguro para as transações. Porque tudo é gravado dentro de um código. Então, quando você hoje olha para a blockchain e diz assim, isso realmente vai fazer sentido para nós no mercado imobiliário? Eu diria para você que a blockchain ela não foi para 2019, ela não foi para 2022 e ela pode ser algo para 2026, porque ela começou a ficar cada vez mais madura. Então, a gente tem que olhar para isso como vamos dizer, um caminho que garante segurança e confiança para as transações. Eu fiz essa pergunta mais relacionada à mudança da moeda, né? Que a gente está vindo com a moeda digital para o Drex e eu pensei, né? Na minha... sou leiga na área de tecnologias, mas eu pensei que poderia ser um facilitador justamente por isso. Vai ser, Fernanda, mas eu vou trazer você para o passado não tão distante para a gente entender algumas coisas. Eu trabalhei na Tecnisa. Sim. Uma importante incorporadora aqui de São Paulo. Na Tecnisa, ali em 2011, nós tivemos uma iniciativa de aceitar Bitcoin na compra de um apartamento. Em 2011. Então você entrava no site da Tecnisa, acessava o site da Tecnisa, tinha um banner gigante dizendo assim, aceitamos Bitcoin. Em uma época que pouca gente tinha acesso ao Bitcoin. Olha onde eu vou chegar, Fernanda. A gente começou a estudar tendências de mercado fora do imobiliário e dissemos assim, opa, se alguém usa Bitcoin para comprar pizza, para comprar isso, para comprar aquilo, será que não vão comprar apartamento? E nós trouxemos a ideia. Para quê? Toda nova tecnologia, toda nova ideia que tem algum sistema, toda alguma inovação, antes de ir para o mercado, ela precisa ser testada para saber se ela tem viabilidade. Certo. Se ela tem viabilidade,
é testada e dá certo, ela precisa ter visibilidade. Se ela tem visibilidade, ela tem validade. Então, primeiro eu entendo, depois eu enxergo como isso vai funcionar e depois eu entrego para o mercado. A blockchain, assim como essa historinha que eu trouxe da Tecnisa com Bitcoin, é a mesma coisa. Uhum. Nós precisamos ainda testar o modelo. A gente está numa fase de testar o modelo. Eu faço parte hoje de algumas iniciativas olhando para blockchain e para token imobiliário como uma alternativa de investimento para mercado imobiliário. Bacana. Você foge um pouco dos fundos e você olha também para esse lado aqui da digitalização da moeda, da digitalização das carteiras de negócio, e você entende que assim, quando você tem de um lado alguém que é dono de um produto, do outro alguém que quer comprar esse produto, um imóvel, alguém está vendendo um imóvel, outra pessoa está querendo comprar um imóvel, no direito você tem o intermediário. A blockchain não vai substituir o intermediário. O que ela vai fazer é mostrar para o intermediário o seguinte: quem vende está regular, quem compra tem dinheiro. E ela vai fazer a conexão dessas partes e o intermediador aqui, que pode ser imobiliário, corretora, incorporadora, ele vai entender exatamente como foi o processo e saber exatamente como se deu o sucesso ou o insucesso dessa transação. O pagamento e a transação é em tempo real, né? Assim, pelo que... A blockchain nada mais é do que o livro contábil, onde você faz todos os registros da transação. Bacana. Tá? E aí tem a outra parte que deriva da blockchain, que são os tokens. E resumidamente, o token é uma outra maneira das pessoas acessarem o mercado imobiliário como forma de investimento. Então hoje já tem muitas incorporadoras que se associaram à plataforma, se associaram a empresas de tokenização e dizem assim: vamos tokenizar parte do meu VGV. Eu vou lançar um empreendimento aqui, esse empreendimento, números aleatórios, tem 100 milhões de VGV, eu quero tokenizar 10 milhões desse VGV. Então ele pega esses 10 milhões do VGV ou unidades correspondentes àquele VGV, cria então ativos digitais que ele pode fracionar ou pode ser um único apartamento, é um token, ou 100 partes daquela unidade pode ser um token, e divide isso, fraciona e põe isso para mercado para as pessoas comprarem. É claro, quem compra o token, ele está em busca de investimento futuro. Ele não está comprando a unidade em si. Imagina que você, Fernanda, comprou uma unidade de apartamento aqui em São Paulo. Eu comprei uma parte do seu apartamento via token. Então você tem um ativo real, que é seu, vai estar matriculado, vai estar escriturado, perfeito. E eu tenho um token digital, um ativo digital dessa sua unidade, que na sua matrícula vai constar o meu nome lá e o meu código de token. Então sempre que alguém fizer um negócio com você, olha, passei para frente esse apartamento, vendi, eu continuo levando o token comigo. Mas eu posso, em algum momento, também querer vender esse token para uma outra pessoa dentro de uma blockchain. Para quem está em casa e até então não estava entendendo muito sobre o que estava acontecendo, o que era esse token, é bem importante se atentar a isso. O token está sempre relacionado àquela unidade, nesse caso especificamente. E qual seria a vantagem dessa pessoa financeira, vamos dizer, a fazer esse tipo de aquisição? Para o investidor pessoa física ali, para ele é importante ele entender que ao comprar um token, ele está comprando uma parte daquela unidade num modelo digital. E cada vez que esse imóvel se valoriza, o token também se valoriza. Então ele pode fazer duas coisas com isso. Olha, não quero mais ter esse token. Ele pode devolver para a incorporadora e a incorporadora passa para ele o resultado disso aí que ele teve de lucratividade. Ou ele pode vender isso para alguém. Vai funcionar muito como uma bolsa de valores. Entendi. Então eu acredito o seguinte, é mais uma maneira, uma vantagem que você tem, é mais uma maneira de você criar ativos para investimento. Tá? Entendi. Agora, para o incorporador, da outra ponta, que é quem hoje tem o empreendimento, eu não sou incorporador também, tá? Se eu tenho um imóvel que é meu, eu posso tokenizar esse imóvel. Ele é livre para qualquer pessoa. Sim. Então, se eu tenho uma casa de rua, fora de condomínio, ela tem 40 anos, é uma casa que eu quero tokenizar, eu posso tokenizar. Se alguém comprar ali, eu estou fazendo o quê? Trazendo dinheiro novo para dentro da minha operação. Então, para o incorporador é interessante isso porque ele não compromete fluxo de caixa, ele não compromete banco e ele recebe um dinheiro que pode ajudá-lo até mesmo em começar obra, em
projetos e tudo mais. Então é a maneira mais fácil de você ter dinheiro novo rodando dentro do teu negócio. O desafio, então, para o cliente que está comprando, está olhando essa parte do token, seria entender o quanto seria lucrativo mediante o negócio que ele está fazendo, ao token que ele está fazendo. Não só isso. Ao adquirir um token, é a mesma coisa que você quando vai comprar um papel na Bolsa de Valores. Você vai ter que entender da incorporadora. Você vai ter que ver os últimos balanços dessa incorporadora. Você vai ter que entender se ela está listada em bolsa, quais foram os últimos resultados. Ela tokenizou que tipo de empreendimento? Qual é a tipologia? Qual é a localização? Como que funciona a questão de você adquirir esse token e qual que é o propósito dessa companhia em tokenizar as suas unidades ou o seu VGV? O quanto que ela vai te dar de retorno em 1 ano, em 2 anos? Tudo isso está gravado dentro de um cartório que regulamenta isso. Entendi. Por isso que os cartórios no Brasil estão criando suas próprias blockchains. Para ter um comparativo, tá? Não que seja dentro do mesmo mercado, mas é o mesmo tipo de comunicação que a gente faz com o nosso cliente hoje. Ele é bombardeado o tempo todo com operações de private, aonde ele entra, né, com um pedacinho da sociedade lá no contrato. Às vezes, infelizmente, tem incorporadora que dá um jeitinho no texto de direcionar esse cliente para uma unidade específica, o que é o que a gente geralmente não recomenda. Claro. Né? Porém, ele entra praticamente num risco, assim. Ele não tem a segurança da incorporação, né, que é a nossa preocupação, às vezes, quando a gente olha esse tipo de contrato. E também tem que tomar esse cuidado de analisar a saúde financeira da empresa e toda essa questão. Você acha que, de repente, no futuro, ou em paralelo, para ele, talvez, operações em token seria mais seguro do que uma operação em private? Olha, eu não posso cravar isso com tanta certeza, porque a gente também tem que entender o quanto isso vai ser aprovado ou não. Tá. Porque o governo também tem que criar legislações específicas para esse tipo de coisa. A dificuldade que a gente tem no Brasil, a gente tem que falar rindo, né? A dificuldade que a gente tem no Brasil é que tudo que é novo precisa ter uma lei. Tudo que é novo precisa ter lei. Se não tem uma lei, isso é um negócio que ele não dá segurança. Mas não está errado, mas também não está certo. Acredito o seguinte, para você ter segurança em um negócio, você precisa entender primeiro quem está fazendo esse negócio. É a primeira coisa que eu vejo. Eu sou dono de tokens. Eu tenho tokens. E eu tenho tokens de companhias que eu nunca conheci na vida. E tenho token de uma companhia que eu estou acabando de lançar um empreendimento no Rio Grande do Sul, que ele foi tokenizado, e eu fui o primeiro a comprar um token daquela empresa. Entendi. Eu sou conselheiro consultivo dessa incorporadora. Não vou dar o nome agora, mas a partir de maio a gente pode até editar esse podcast aqui. A gente volta com outro episódio aqui, só para falar um pouco mais sobre esse assunto. Pois bem. E essa incorporadora, quando numa mesa de conselho nós conversamos e entendemos que era necessário tokenizar um empreendimento que vai ser lançado agora em maio, nós tivemos algumas linhas de pensamento. Como fazer, por que fazer, de que forma fazer e como que a gente vai conscientizar o mercado de que isso é seguro. Então hoje pela manhã, por incrível que pareça, eu tive uma reunião jurídica. Bacana. Na reunião estavam advogados de ambas as partes, da empresa tokenizadora, da nossa incorporadora e também dos cartórios da cidade. Para todo mundo entender. Ficou decidido o seguinte, não vai ter nenhum risco aqui para nós. A única dificuldade que nós vamos ter para garantir a qualidade da informação e a segurança do processo é como a gente cria cultura dentro de uma cidade de 300 mil habitantes. Não é uma cidade igual São Paulo, onde está sendo tokenizado esse empreendimento. Você falar assim, olha, eu vou tokenizar em São Paulo, quem está aqui está mais consciente, está mais acostumado com esses termos. Agora vamos falar numa cidade que vive do agronegócio, 300 mil habitantes, no meio do Rio Grande do Sul. Trouxe isso pra gente, é até bacana, porque a maioria dos nossos clientes, isso até é um dado interessante, né?
A gente pensa muito no investidor de São Paulo, da origem São Paulo. E é incrível. A nossa demanda hoje, porque todas as vezes que a gente se comunica Brasil e até fora do Brasil. Mas a gente está com uma demanda gigante de agronegócio, de pessoas de Centro-Oeste, Nordeste. Minas Gerais é campeã, assim, de chegar aqui para a gente buscando um investimento em São Paulo. E, de repente, até por essa oportunidade, você está comentando do Rio Grande do Sul, né? É Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, e eles estão saindo aí na frente com essa modernização. É uma tendência também para que ele olhe todos os mercados, né? Não só São Paulo. Então... Não só São Paulo. E uma das coisas que a gente tem que observar também, que quando você olha Brasil, nós temos 5 regiões bem definidas no Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? E quando a gente olha para fins de investimento, eu fui questionado o ano passado ainda, em 2024, sobre, mas... E um podcast também. Se a gente está falando de investimento, para onde que se você, Gustavo Zanotto, fosse investir, para onde você miraria o seu canhão de investimento? Com o meu perfil, que não é o mesmo teu, que não é o mesmo perfil de outras pessoas, eu disse, se eu quero produto de praia, eu vou aqui para Florianópolis, eu vou para Santa Catarina, cidades próximas a Florianópolis, ou eu vou para o Nordeste, em cidades como Maceió e João Pessoa, se eu quero produto de praia. Se eu quero produto residencial puro, planta compacta, onde eu acho que vai ter uma rotatividade muito grande, eu não disse São Paulo, eu já estou olhando para Goiânia. Com certeza, é um mercado excelente. Já estou olhando para Goiânia, porque Goiânia está no meio do caminho de acessar o Nordeste, está do lado de Brasília e está no meio do caminho de acessar São Paulo. E o nosso agronegócio, ele tem uma passagem muito forte pela região Centro-Oeste. Por mais que o Sul tenha, por mais que o Sudeste ainda tenha agro, mas o forte do agro está no Centro-Oeste. Está no Centro-Oeste, com certeza. E essa pessoa olhou para mim e disse assim, mas Goiânia? Eu falei, você conhece o mercado de Goiânia? Você conhece o que está sendo feito pelos incorporadores locais? Você entende que Goiânia hoje é uma praça que ela tem atraído olhos de investidores estrangeiros e muito do que se faz em Europa e Estados Unidos, eles estão querendo fazer na cidade de Goiânia? Então a gente tem que começar a entender de praças também. A gente tem que começar a entender de localidades e localizações. Exato. Eu também gosto, né, de diversificar essa questão de olhar outros cenários, até para entender a cabeça do cliente que veio dessa praça, né? Quando ele olha para São Paulo, ele está olhando também, às vezes, com a referência da cidade dele. Claro. Né? E foi até interessante que eu cheguei a te perguntar, mas a gente acabou não conversando. Falamos de Centro-Oeste, quando a gente estava falando de Goiânia, e eu acho interessante que algumas cidades do Centro-Oeste que deveriam ter um desenvolvimento maior, nesse caso eu acho Campo Grande, né? O Campo Grande foi o berço do meu trabalho. Eu comecei o mercado imobiliário em Campo Grande. Sim. E tenho uma relação familiar com a cidade. Eu acompanho o mercado lá com mais profundidade. E eu vejo que é uma pena não ter seguido essa tendência de Goiânia como a gente esperava e sempre esperou, por ser uma cidade nova, por ser uma cidade também com todo um apelo, vamos dizer, do agronegócio, mas ainda, eu não sei se, talvez seja a minha inexperiência da região do Centro-Oeste em si, mas eu não sei se ela está nesse caminho com a velocidade que deveria estar, entendeu? Aí você disse tudo, velocidade. Quem dá velocidade para um mercado é o incorporador. É ele que dita o ritmo de lançamentos e produtos novos. Então ele diz o seguinte, a partir de agora eu vou me posicionar em um empreendimento que vai ter essas características aqui. E ele precisa dar essa velocidade para a cidade. A partir do momento que um faz, os outros começam a repetir o modelo. Isso é verdade, Então o que acontece, Fernanda? Quando você olha para a região Centro-Oeste e tira do mapa Goiânia, porque Goiânia, se vocês forem a Goiânia, quem está nos ouvindo aqui, conseguir ir a Goiânia ou são de Goiânia, vão ver que é o seguinte, a cidade é um canteiro de obras. Em agosto do ano passado, agosto de 2024, nós tivemos na cidade de Goiânia 29 lançamentos. Nossa. 29 lançamentos, era um meeting por dia. Agora, no mês de janeiro, nos primeiros 15 dias de janeiro, nós tivemos 15 novos lançamentos na cidade. Sem contar com os lançamentos que foram feitos em 17, 18, 19, 20, que estão sendo entregues alguns agora. Então a cidade é um canteiro de obras. E tem uma particularidade nessa velocidade, que é o quanto esse incorporador é arrojado. O incorporador que pensa em caixinha quadrada, esse cara não vai para lugar nenhum mais. Então ele tem que trazer hoje produtos que estão atrelados não só
há funcionalidade, mas há uma boa arquitetura passando por um design muito interessante do ponto de vista de estética. Entendi. Essa é uma tendência muito forte no mundo, é trazer a estética para dentro dos empreendimentos. O que a gente percebe aqui em São Paulo, pelo menos, é que houve uma tendência, né, de uns, eu vou colocar aí, de uns 4 anos para cá, de produtos com assinatura internacional. Uhum. E Balneário Camboriú também, enfim, algumas outras regiões, mas aqui em São Paulo isso foi algo, vamos dizer assim, que puxou o carro das assinaturas internacionais. O que você acha hoje do que, na sua visão, é tendência para os próximos passos do mercado imobiliário com relação à assinatura, design, a tecnologia do produto, o que você percebe como demanda do consumidor, assim, algo que, de repente, esse cliente que está em casa, que está olhando para investir, fala, olha, um produto que tenha essa característica talvez seja uma tendência bacana de valorização. Tá bom, excelente pergunta. Eu vou te dar uma informação de primeira mão aqui, muito provavelmente. Adoro isso, eu adoro spoiler, pode me dar. Até então eu não tinha comunicado isso para muita gente. De verdade, não tinha comunicado, acho que de forma muito direta, como a gente está fazendo agora aqui. Mas vou voltar no passado ainda. Em 2012 para 2013, eu participei, assim, distante, mas participei, estava na Cirela, participei do Pininfarina, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Sim, na época eu estava na Cirela também, mas na regional. Então... Pois bem. Então eu tive um pequeno acesso a entender o projeto do Pininfarina. Que era fantástico, né? Fantástico. E o Pininfarina, depois outras incorporadoras conseguiram acessar diretamente a empresa, conseguem muito fácil, você pede e você traz um Pininfarina. Então, quando eu olho para esse tipo de coisa, assinatura com uma marca, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo com os nossos empreendimentos. Hoje a Pininfarina era uma grande marca de estúdio de design italiano, que tem escritórios em Milão e em Miami. E você pode sim ter um produto Pininfarina, e está acontecendo muito pelo Brasil. Você tem Londrina, Campinas, você tem São Paulo, você tem Fortaleza, você tem Belém do Pará, enfim... acho que Goiânia tem Pininfarina, muitas cidades do Brasil têm Pininfarina hoje. E a Pininfarina foi talvez a primeira ou entre as primeiras marcas que puderam acessar o imobiliário e gerar algum valor para empreendimentos que, teoricamente, é tijolo, areia e cimento empilhado. Tá? Posto isso, qual que é a informação que eu vou te dar de primeira mão? Desde 2015 eu vou a Miami. E desde 2015 eu abri um relacionamento muito bacana com incorporadores locais e com essas empresas do mercado de luxo que começaram a acessar o mercado imobiliário. Então lá em Miami, quando eu comecei a ver as primeiras movimentações de empreendimentos assinados, os chamados branded buildings, eu comecei a entender assim, isso aqui é um negócio que quando chegar no Brasil, ele vai escalar muito mais rápido do que ele escala em qualquer outros lugares. Porque o brasileiro, ele é brand oriented, ele é orientado para marcas. Exato. Ele gosta de marca, o brasileiro gosta de consumir marcas. Então se você olha para empreendimentos assim hoje, assinados, você vai querer morar num lugar daquele. E Fernanda, te colocando aqui essa informação, hoje eu estou por trás de 3 empreendimentos que vão ser lançados no Brasil que estão trazendo assinatura. Que bacana. Porque eu trouxe um escritório comigo para cá, e eu não posso divulgar ainda quais são essas cidades, mas eu posso dizer mais ou menos a localidade dessas cidades. Mas uma que já está bastante avançada, eu posso dizer é Litoral Catarinense. Sensacional. Litoral Catarinense. Então eu tenho 3 empreendimentos hoje que estão sob a minha gestão, nessa questão de brand and buildings. Eu faço articulação do incorporador com o escritório de Miami, que faz a gestão das marcas do luxo. E quando existe, então... o match entre o empreendimento e a marca e como eles vão se comunicar, a gente faz então essa junção e traz o empreendimento assinado. E eu vejo que isso não é mais tendência. E isso é algo que o incorporador que quer gerar valor, ele precisa pensar em ter empreendimentos assim. Porque vamos lá. Vamos dividir em 2 aqui. Somos uma mulher e um homem nessa mesa conversando. As marcas que eu gosto não necessariamente são as suas e as suas não necessariamente são as minhas. Mas eu sei que se eu disser para você assim, eu gosto de um carro esporte chamado Pagani. E se eu vejo um empreendimento com a assinatura da Pagani,
eu vou falar para mim mesmo, eu vou conversar com o meu cérebro e vou dizer assim, vamos conhecer para ver se isso é bom para nós? E eu vou querer morar num Pagani, porque eu gosto da marca. E eu vou querer morar no Pagani. Assim como você, Fernanda, vou usar um exemplo aqui, sem querer polemizar, mas se você gosta de uma Fendi, e você vai na loja da Fendi e pode comprar uma bolsa da Fendi, se a Fendi estampa, assina um empreendimento, você não vai falar, deixa eu conhecer, deixa eu ver se não é legal morar num Fendi. Então, quando a gente fala de produtos assinados, essa era a última fronteira que essas marcas encontraram para se eternizar, para continuar vivas por todo sempre. Por que eu quis dar desse exemplo da Pagani e da Fendi? Se eu uso, se eu tenho, eu quero morar, eu quero viver. Eu quero ter a experiência de estar dentro de um Fendi, de um Pagani. E aí você vai lá para Miami, por exemplo, hoje você vê vários. Você vê Mercedes, você vê Riva Bolt, você Casa Armani, Porsche, entre outras marcas que, teoricamente, elas são de outras indústrias. E quando elas entenderam que o imobiliário, para elas, servia como mais um canal de distribuição de produtos, marca e de posicionamento, foi um caminho sem fim agora. Entendi. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou sentar contigo e vou dizer, Fer, naquela cidade ali, ó, tá saindo um empreendimento X, fui eu que trouxe. Eu juro que eu volto para contar fofoca, tá, gente? Você pode ter certeza, eu volto aqui para contar esse episódio. Mas Santa Catarina agora, nesse ano, a gente já está bem avançado. Santa Catarina vai receber uma marca do mundo fashion e um empreendimento no litoral de Santa Catarina. E no norte do país, nós estamos negociando uma marca muito importante também do mundo fashion para um empreendimento que ele vai ser um empreendimento que vai ser benchmark para todos os outros incorporadores do país. Aguarda. Que bacana, muito bom, muito bom. Bom, agora trazendo para o nosso quintal de casa, né? Sim. Aqui acabou que viramos todos paulistanos. Sim, sim. Dentro de São Paulo, o que você enxerga para os próximos anos? Nosso público, por exemplo, né? A gente segmentou bastante o nosso atendimento para pessoas que estão buscando investimento. E, às vezes, assim, até no episódio anterior, a gente conversou com o Anderson Leone e entramos aqui num assunto sobre plano diretor da cidade, especificações de uso e tipo de locação. A nossa maior barreira para apresentar produto para cliente hoje é justamente essa diferença de valor em quando você fala de um produto que tem um limitador financeiro, ele tem um tipo de construção e às vezes não segue, né, como ele imaginaria que deveria seguir, um padrão de qualidade como fosse só uma assinatura de plano diretor, às vezes não, às vezes a gente sabe que o padrão não é o mesmo. E a gente tem outros produtos hoje que talvez não tenham uma assinatura internacional, mas a gente tem boas marcas, né, de incorporadoras que são sólidas, que entregam qualidade, e, enfim, toda uma questão para que esse cliente entenda a diferença de valor quando ele está comprando, mesmo que seja na mesma rua, né? Então, esse é o nosso desafio diário. E hoje, por exemplo, para se colocando hoje na cadeira desse cliente, né? Se você fosse o cliente hoje investidor, o que você olharia de especial em São Paulo que fala, olha, isso aqui é uma tendência bacana para tipo de produto? Fica à vontade, até porque a sua opinião é sua pessoal, né? Então, assim, pode ser ou para uma metragem de estúdio ou não, ou é comprar no produto antecipadamente ou não. O que você enxerga hoje para o mercado de São Paulo? Boa pergunta. Se eu fosse hoje comprar, tanto para moradia quanto para investimento, eu iria buscar... Olha, Feira, agora você me colocou na parede. Mas eu iria buscar produtos que eles estejam atrelados a serviço, não mais a localização. Olha, isso é importantíssimo. Eu acho que localização, ela faz sentido. Ela faz sentido, bastante ainda. Porque é importante você estar morando numa principal avenida da cidade, com o metrô do lado, isso é importante. Sempre é o nosso né, o bem feito, né, vamos dizer assim. Mas, sendo muito, assim, ponderado na minha resposta, eu diria para você que de tudo que eu estou vendo, de tudo que eu estou estudando, de tudo que eu tenho analisado e entendido como funcionam as cidades hoje, e eu não estou falando só das grandes capitais do país, eu vejo o interior também, tá? A gente, quando tem que colocar na mesa uma carteira de investimento,
para o cliente que vai investir, você tem que mostrar todas as possibilidades, né? Exato. E quando eu olho para isso, o que eu mais vejo assim? Se eu fosse comprar ou investir, eu buscaria empreendimentos que têm muito serviço atrelado à entrega desse empreendimento. Muito serviço. Residencial como serviço. Eu diria que é uma tendência, já não é mais futura, é uma tendência que a gente tem que mapear agora e entender que empreendimentos hoje, eles precisam mais do que localização, eles precisam de serviço. E quando eu falo isso, que ele precisa mais de localização do que... precisa mais de serviço do que de localização, que a gente tem que pontuar algumas coisas. As pessoas não querem se locomover tanto para resolver seus problemas. Elas Isso é querem verdade, encontrar cada vez mais próximo delas os principais restaurantes, as farmácias, os supermercados, os hospitais. Então elas não querem se locomover muito. Não querem ter grandes deslocamentos. E se tiver que ter grandes deslocamentos, elas precisam ter transporte urbano funcionando. Precisa ter o ônibus, precisa ter o metrô. Então, peraí. O quanto que eu tenho que pensar somente na localização naquele terreno ao lado do metrô? Eu tenho que pensar em outras coisas mais. E por fim, quando a gente fala de serviço, eu tenho que entender que muitas vezes as pessoas escolhem viver em lugares que elas estão a poucos minutos do seu trabalho. E quando elas estão a poucos minutos do trabalho, quando ela volta para casa, ela precisa ter aquilo que a gente ainda não pensou. Que é uma internet boa, é uma TV a cabo boa, é dentro do empreendimento eu ter uma lojinha, eu ter uma feirinha, eu ter coisas ali, um lava rápido. Ou seja, empreendimentos hoje tem que ter mais serviço do que localização. Então, quando eu converso com amigos, eu pergunto para esses meus amigos, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é tal. Então, você tem que ir para outro lado. Você não pode escolher morar neste espaço, porque tudo que você quer está para o outro lado da cidade. Então, se eu fosse hoje buscar um empreendimento, eu iria para isso que eu acabei de contar para você. Muito bom. Empreendimentos que tenham serviço, não localização. Isso faz uma diferença assim, enorme quando a gente está falando de valorização futura para revenda e também para que o cliente entenda o que realmente é inovação, né? Então, a inovação, às vezes, não é só uma tendência de acabamento, ou às vezes a inovação não é só ter um mini mercado dentro do empreendimento, mas a gente tem outras coisas que precisam ser consideradas e também deixando, né, a dica para o incorporador que possa estar assistindo que ele considere outros tipos de elementos na hora de inovar. Então, quando a gente observa o produto em geral dentro de São Paulo, acho que São Paulo é uma referência nacional. A gente tem assim, bons empreendimentos lançados, a gente vê que muito do que se vende aqui realmente se valoriza, mesmo que sejam regiões não tão tradicionais como a gente está acostumado a acontecer. A gente, por incrível que pareça, também tocou nesse assunto da outra vez, era a gente descobrir tendências de valorização, não só a gente ficar no eixo que já está, vamos dizer assim, não vou chamar saturado, que São Paulo para mim nunca satura, né? Satura. Mas são eixos mais tradicionais que a pessoa conhece. Eu venho para São Paulo, eu fico nos Jardins, eu fico em Pinheiros, então eu só vou investir ali. Não. Temos oportunidades, às vezes com preço de aquisição muito menor, em outras regiões que também pode, assim, através do tempo, da inovação do incorporador, trazer elementos que se justifiquem uma valorização, né? Mas só um ponto aí que eu gostaria de comentar, que a inovação do incorporador não está no CNPJ, está no CPF. Quem diz para nós o que é produto de inovação é o CPF. É o CPF. E é o CPF que muda mercado. Bacana. Então nós temos que prestar cada vez mais atenção no CPF e no que ele está gritando que ele quer. Comecinho dessa nossa conversa, vamos olhar lá para o consumidor. Vamos ouvir o que ele está dizendo. E pegar um outro ponto aí, que não chega a ser um ponto de saturação, mas é um ponto que a gente precisa repensar as cidades também. Isso é um papel do incorporador e é um papel de todo mundo que se envolve no desenvolvimento urbano, que é, vamos repensar a cidade. A cidade, ela foi, ao longo dos últimos anos, pensada para o carro. A gente tem que pensar em como as pessoas usam a cidade. Se é de carro, se é de ônibus, se é de metrô, se é a pé, a gente tem que pensar em como valorizar as cidades. E nós estamos em São Paulo. Eu vou te dar um exemplo. Avenida Rebouças, em São Paulo. A qualquer hora do dia, a partir das 8 da manhã às 8 da noite, ela é parada. Ela é parada. Triste realidade. Triste realidade de quem pega Rebouças. É a minha. Eu, para ir para casa, se eu estou de carro, eu tenho que subir a Rebouças de algum jeito. Eu mapeei nos últimos 24 meses 6 novos empreendimentos ali, junto de todos os outros empreendimentos que já foram entregues
E alguns outros ainda que estão só tapumados, terrenos que estão tapumados. Uhum. Se você já não anda durante o dia, você vai pôr mais ainda famílias morando naquele lugar? Será que é importante a gente olhar só para o terreno da Rebouças e subir uma torre ali? Ou é importante a gente olhar que assim, isso aqui vai colapsar? A experiência do consumidor mesmo, né? É bem difícil. A pessoa comprou o empreendimento ali, obviamente está ali colado nos jardins, tem o seu apelo comercial, né? Do que tem no entorno, mas a experiência de moradia talvez não seja tão interessante. Mas, Talvez para uma locação de curto tempo, que ele não vai estar com carro, vai usar as estações de metrôs, pode ter um certo sentido, né? mas para ter esse sentido, você precisa pensar a vocação do empreendimento que você vai pôr ali. E tem muito incorporador que não aceita assumir riscos, e aí está o processo de inovação. Se você não assume riscos, você não inova. Isso é verdade. Então, o teu olhar para qualquer coisa que você vai ter que fazer, ele tem que ser um olhar para o consumidor, tem que ser um olhar para o risco que eu vou tomar em desenvolver o empreendimento que o consumidor quer, deseja, e eu vou ter que entender que, assim, se eu sei o que as pessoas querem, eu assumir o risco de desenvolver, eu tenho que entender que o meu resultado pode ser financeiro, sim, mas ele vai ser um resultado diferente do que eu estou imaginando. Vai ser um resultado que me garante mais confiança do mercado, mais credibilidade, uma imagem de marca mais condizente com a realidade dos próximos 50, 100 anos de mundo que a gente vai ter hoje, porque está todo mundo querendo viver em espaços sustentáveis. E uma tendência muito forte que eu tenho mapeado, Fer, quando a gente olha para tudo isso que eu acabei de desenhar aqui, é uma tendência que está sendo muito falada na Europa e está chegando com cada vez mais força para produtos brasileiros, que é a questão da naturalidade. O natural precisa voltar para dentro dos empreendimentos. O natural é madeira, pedra, o verde, a água. Então os empreendimentos hoje eles precisam ser carregados dessa questão da naturalidade. As pessoas sabem que elas vivem numa selva de pedra. Mas se ela passa do portão para dentro de onde elas moram, elas têm que enxergar que elas estão vivendo em algum paraíso, entre aspas, aqui. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem tranquilidade. As pessoas querem voltar às suas origens. Então existe um movimento na arquitetura hoje, no mundo, que é trazer os empreendimentos de volta às origens. E quando você faz esse caminho de volta, você prioriza a qualidade de vida dentro do empreendimento. E aí você não precisa de grandes espaços mais. Você não precisa de tantos itens de lazer dentro de um empreendimento que às vezes nem é usado. Então, as pessoas querem espaços mais sustentáveis e a questão da mobilidade urbana se faz presente principalmente nas grandes cidades, porque é o que a gente acabou de falar. Não adianta eu encher uma avenida que já está condensada com mais empreendimentos e eu vejo que o trânsito ali não funciona. E você vai pôr mais 500, 1.000 famílias, 3.000 famílias com carros saindo. Enfim, aonde a cidade vai chegar? É um trabalho não só de quem pensa o produto, mas é um trabalho de quem pensa a cidade. Então o poder público tem uma tarefa muito especial em olhar para a cidade, em realmente estabelecer regulamentações do que pode, do que não pode, entender se aquele produto faz sentido. E aí eu volto para os Estados Unidos e passo para você a bola, que é o seguinte. Se você conheceu Miami há 10 anos, Miami tinham espaços na cidade que eram desabitados ou eram habitados de forma muito precária. O governo local começou a reunir os incorporadores e começou a dizer para eles assim, o que nós podemos fazer para melhorar aquela área. Então você vai em Miami 10 anos depois, você tem áreas que foram urbanizadas de forma assim plena, que tem qualidade de vida, tem comércio, tem serviço, tem gente morando, trouxe de volta a vida para aquele espaço que antes era um pântano ou um espaço que era matagal. Ou seja, pensar as cidades é pensar nas pessoas. E pensar nas pessoas é criar um movimento novo para que a cidade se valorize. E se a cidade se valoriza, valoriza o empreendimento. E se valoriza o empreendimento, valoriza o dinheiro do investidor. É bacana, porque o que me faz o paralelo? A inovação... Vou fazer uma correspondência, me corrija se eu estiver errada, mas é engraçado que a inovação, às vezes, é se voltar com referências passadas. Está sendo um processo de tendência para a inovação, voltar ao passado, do aconchego dos materiais, do lar, enfim, tudo aquilo de bom que a gente tinha nas construções antigas. Não vou chamar nem de antigas, né, mas de mais confortáveis, né, que a gente tinha naquele momento e está trazendo hoje para a tendência de futuro,
e às vezes com um olhar que para nós a gente associa muito a coisas tecnológicas, inovação sempre voltada a algum produto específico ou algo muito inovação no sentido de ser diferente tecnologicamente falando, e nem sempre isso é inovação. As pessoas Né? acham que inovação é tecnologia. Exato, Apesar de associa muito, né? carregar a tecnologia, mas a inovação é igual um cacho de banana. Inovação é Que igual um cacho... surpresa isso, né, gente? Não, eu tô pensando aqui e... Momento nosso filosófico, gostei. A inovação é igual um cacho de banana. Algumas das bananas desse cacho amadurecem muito rápido e perdem o sentido de você comê-las. Outras ainda estão verdes e não faz sentido você comer. Poucas amadurecem no tempo certo e faz sentido você comer. Então tem inovação que ela vai apodrecer muito rápido. Tem inovação que não vai vingar. E tem inovação que tem o tempo certo para você implementar. Cabe a gente entender qual é a inovação que se joga fora, qual é a inovação que não se faz uso, ou que espera um pouco mais para se dar uso para ela, e qual é a inovação que tem uso imediato. A gente não sabe. Por isso que eu falo que a inovação precisa ser entendida ainda. E para um mercado como o nosso, que vive de tijolo, areia e cimento, falar de inovação dentro da construção civil, dentro de uma transação imobiliária, dentro do processo de pensar o produto, é algo que cada um faz do seu jeito e acha que está inovando. É igual aquela época quando se lançavam empreendimentos com varanda gourmet. Ah, estamos inovando trazendo a varanda gourmet. Tá. O que isso trouxe de benefício para 2025, quando a gente em 2015 lançou a varanda gourmet? Aquilo foi inovação? Não, não é mais inovação. Não é inovação. Aquilo não era inovação, porque as pessoas queriam um pouquinho mais de espaço para respirar. Então já não era inovação. Aquilo era uma necessidade latente que estava ali para ser descoberta. Então, quando alguém põe uma varanda gourmet, a pessoa não está inovando. A inovação parte do princípio de você enxergar o empreendimento de forma que leve a pessoa a consumir aquilo por conta da varanda gourmet. Então, tem todo um processo de comunicar, todo um processo de estabelecer o diferencial competitivo e dizer, temos a varanda gourmet. Então, não é a varanda gourmet que foi inovadora. É tudo aquilo que você carregou para a pessoa enxergar e falar assim, tem varanda gourmet, que bom, posso chamar o pessoal para fazer churrasco. Então hoje o que a gente tem mais visto aqui, eu vou pegar um recorte também do que você disse, é mais do mesmo. Tem muita gente copiando projetos que já foram feitos lá atrás e trazendo para cá, dando uma repaginada muito simples e achando que é um projeto inovador. Tem ideias que elas nascem, surgem rápido e também elas acabam saindo do mercado muito rápido. Então a minha grande preocupação como quem enxergou a inovação nos últimos anos aí é que nem toda inovação ela deve ser aplicada de imediato. Ela deve ser muito bem estudada para ela não virar a banana podre do cacho. Porque se você não sabe o que você vai fazer e não coloca no tempo certo, você desperdiçou tempo, dinheiro, recurso humano, e muitas vezes o consumidor olha para aquilo e fala, isso não faz sentido. Pensando no olhar do nosso cliente, que ele é um cliente experiente no sentido, às vezes, do próprio negócio dele. Ele olha o imóvel dentro da perspectiva da cidade dele, das suas regiões, mas está buscando olhar São Paulo com um pouco mais de profundidade e pensar como eu vou comprar um imóvel em São Paulo, pensando numa rentabilidade ou numa revenda, quais são os sinais que isso realmente seria um bom negócio ou não, pensando nessa parte de inovação. Você falou um pouco da sua opinião pessoal, do que você compraria hoje, né, de tendência, mas um último recado para ele, assim, absorver bem essa informação. Bom, vamos lá. A pessoa que vai investir em São Paulo, a primeira coisa que eu diria para ela é assim, não venha descoberta. Não venha descoberta, não venha sozinha e não venha achando que uma voltinha pela Oscar Freire, pela Faria Lima, pelo Itaim, pela Vila Olímpia, pelos Jardins, em São Paulo, vai mostrar para você exatamente qual é o empreendimento que você vai comprar para investimento. Existe muita coisa boa distante desses pontos centrais da cidade. Existe muita chance dele fazer negócios muito bons quando ele olha um pouco fora dessa bolha que foi implementada e dita que é os Jardins, a Vila Olímpia, a Faria Lima, não. Então, para ele não vir descoberto, ele tem que ter uma assessoria muito boa.
algum profissional que olhe para ele e entenda realmente o que ele vai fazer de negócio e como potencializar o negócio dele. As margens estão cada vez mais apertadas, os níveis hoje de negociação estão cada vez mais difíceis, então é por isso que ele precisa ter a escolha correta do profissional que vai seguir com ele nesse processo e dizer, ao invés de você pegar a Faria Lima aqui, que você vai ter uma rentabilidade 0,5, 0,6, por que você não vai aqui para o Campo Belo, que muitas vezes você encontra alguma coisa que bate o 0,6, mas você compra uma planta melhor, você compra, enfim. Um produto melhor. Estou dando exemplos hipotéticos aqui, mas é só para criar um raciocínio. Mas quando a gente olha para esses produtos e a gente fala de inovação, é muito difícil, Fer, é muito difícil de verdade eu dizer assim, isso aqui é inovador. Esse é um empreendimento, um produto inovador. Nós chegamos nesse momento ainda, então, né? Não chegamos. Porque de verdade, você ter um mercadinho no térreo do seu empreendimento não é inovação. É absorver uma necessidade, né? Você ter o rooftop no seu empreendimento não é inovação. E eu vou dizer um negócio aqui que eu parei para pensar 5 segundos aqui e vou dizer que, de novo, você só consegue gerar inovação dentro de um tijolo, areia e cimento quando você promove a integração entre o ser humano e aquele empreendimento. Se você consegue responder essa equação, como eu torno a vida das pessoas melhores dentro de um empreendimento que é carregado de tijolo, areia e cimento, é aí que eu crio um empreendimento inovador. Então, acho que essa é a máxima condição para você, uma assessora de investimento, alguém que está acompanhando o cliente num processo de compra, dizer assim, isso aqui é inovação. Isso aqui responde pelo seu momento, pelo seu contexto prático de vida, isso aqui responde pela sua situação financeira, isso aqui realmente responde pela sua necessidade e pelo seu desejo. Mas quando a gente olha para os incorporadores, eu tenho amigos incorporadores e eu posso falar abertamente que eu digo para eles assim, vocês não estão inovando. Vocês não conseguem inovar. Vocês não enxergaram ainda que a inovação ela é um negócio muito simples de fazer. Mas do jeito que vocês complicam os empreendimentos, vocês não inovam. Vocês entregam de novo tijolo, areia, cimento, que daqui 5 anos vai virar uma unidade habitacional, que alguém um dia vai dizer que é dele, vai habitar, vai viver naquele espaço. Só que 5 anos atrás a pessoa comprou de um jeito. 5 anos depois, esse produto pode não ser do jeito que ela queria. Então, o nosso mercado ainda precisa entender muito o que é inovação, experimentar o que é realmente parar, pensar, se dedicar a inovar. E quando eu olho para o investidor, aquele cara que quer comprar algo para fazer dinheiro, eu diria para ele, continua no básico que ainda vai funcionar. Ótimo. Continua no básico que ainda vai funcionar. Porque se esse cara atrelar toda a compra dele a um produto que ele imagina que esse produto ele venha com características de inovação, com tecnologia, ele pode muitas vezes perder o investimento dele, porque ali a gente não sabe quem vai se direcionar para aquele empreendimento e querer viver ali e poder rentabilizar o investimento dele. Então vamos continuar no básico. A gente tem uns 10 anos ainda pela frente ainda para fazer muito dinheiro com o que já existe, para depois lá na frente a gente transpor esse investimento que eu fiz aqui para um empreendimento que ele vai ser inovador de fato, quando ele traz o ser humano no centro das atenções e promove uma entrega de valor que une tijolo, areia e cimento com o ser humano aqui. Bacana, muito bom. Eu filosofei bastante, até eu me surpreendi aqui. Acho que teve muita sintonia, gente. Mas não é, Fernanda? Quando eu vou para as palestras, quando eu vou para as consultorias, eu procuro entregar, não dessa forma como a gente está aqui numa conversa de amigos, mas eu procuro entregar uma visão do que estou há 25 anos nesse mercado e pelo menos há 15 anos estudando inovação para o setor imobiliário. E eu converso com gente em tudo quanto é canto desse mundo. E todo mundo fala a mesma coisa que eu estou falando para você aqui. A inovação não chegou ainda no setor imobiliário de verdade. Ela não chegou ainda, você não consegue hoje comprar um apartamento e dizer assim, vai comigo apartamento, eu vou sair daqui do centro da cidade de São Paulo e eu vou para Higienópolis, você não consegue carregar o apartamento. Assim como você faz com a Uber, assim como você pede o iFood, assim como você faz com outras plataformas que te possibilitam essa mobilidade que a tecnologia traz. Um apartamento, ele não sai do lugar.
A inovação teria que seguir outro caminho. A Né? inovação teria que seguir outro caminho, mas a gente não Exato. encontrou a inovação ainda para o setor imobiliário. Eu estou brigando com ela faz 15 anos, tentando encontrar, mas o que eu faço de diferente é mapeio tendências. Ótimo. Enxergo o que está acontecendo lá fora e o que vai impactar o meu consumidor. Quando eu encontro o caminho do que acontece em tendências, seja Europa, Estados Unidos, Ásia, e vejo como impacta o meu cliente consumidor, meu cliente investidor aqui, aonde eu estou, eu procuro encontrar empreendimentos que estejam atrelados a esses movimentos que eu mapeei. E aí a gente pode dizer, de alguma forma assim, a minha inovação está no processo de atendimento, minha inovação não está no produto que eu estou te entregando. Porque eu estou olhando esses movimentos. E a gente acha, tá na China, não vai chegar aqui. Começou há 10 anos na China, vai impactar o Brasil hoje. Mas tem coisa que está acontecendo na Europa ontem, que amanhã já chega aqui. Já chega aqui. Estamos globalizados. Então, realmente a gente está numa situação que, para a inovação, né? Esse ponto que chegamos, ela não chegou no mercado imobiliário de forma em produto, Não. Né? Produto imobiliário. Chegou como, às vezes, aspectos de transação imobiliária. Isso sim. Isso eu acho que já sinaliza positivamente, né? É um passo que avançamos na transação imobiliária. A inovação, ela, assim, praticamente também observar a tendência mundial e trazer isso para o nosso mercado. Inovação para o cliente que está comprando hoje é observar todo esse processo de quem está familiarizado ou pelo menos buscando se familiarizar para que traga essa informação para ele da melhor forma possível, né? Então, isso também é importante a gente sinalizar para o cliente. E eu acho que assim, a maior inovação que a gente está fazendo aqui, nós dois, nesse nosso bate-papo, é realmente pensar no cliente. Exato. Porque é engraçado, a gente estava falando disso há pouco tempo e acho que talvez seja esse o meu recado também, né? Cliente, todo esse bate-papo de amigos, trazendo a experiência que o Zanotto tem de mercado, não só no mercado de... Não vou falar, né? Mas já falando, né? Se eu não criar uma polêmica, não sou eu nesse podcast. Não é palco, é vivência. Exato. É vivência. Então, assim, você tem 25 anos de mercado imobiliário, eu também já passei dos 22, 23 anos de mercado imobiliário, já olhamos outras regiões, já compartilhamos ideias de outras regiões do Brasil. A gente também vem dessa origem do marketing pensando para o mercado imobiliário, mas o mais importante hoje é que a gente está pensando no cliente, né? E alertando ele para essas tendências. E olha, cliente... Quando o Zanotto está lá fazendo a consultoria dele com o incorporador, ele está pensando em você, né? E a gente, na nossa empresa, quando está buscando outras oportunidades de negócio, trazendo o produto, é justamente olhando o que pode ser inovador para ele na aquisição. E que realmente seja uma grande transação, que ele não se arrependa, que ele tenha o melhor nessa aquisição imobiliária. Zanotto, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Você tem mais um recadinho, alguma coisa? Não, mas de repente... Deixa eu só anotar aqui a próxima data. Só ouvindo um pouco tudo que a gente conversou aqui e trazendo para essa mesa um resumo, né? Eu acredito que quem vai investir, quem vai comprar, quem vai incorporar, quem vai construir, quem vai fazer qualquer coisa dentro desse mercado, tem que buscar referências que tenham conhecimento, conteúdo e calo. Isso é verdade. Se faltar um desses três, foge. O calo é o mais importante. Calo é o mais importante, mas se faltar um desses três, foge. A estrada. Obrigado pelo papo, foi ótimo, excelente. Bom te ver de novo. Mesmo. Estou muito feliz pela sua participação, viu? Eu fico feliz. Bom, pessoal, e esse foi o nosso episódio com o Gustavo Zanotto. Espero que tenha gostado. Peço, por favor, que acompanhe nossos canais digitais que a gente está divulgando, nossos cortes, no Instagram, @Kotler Real Estate, onde você vai ver o nosso conteúdo completo. E o episódio completo, ele estará no YouTube, @Kotler Invest Talk. Até breve. Até mais.